Vai! Fala galerinha, quem fala contigo é o Samir, estou aqui hoje para gravar mais um vídeo pro canal. E eu sei galera, hoje eu tô com um visual um pouco estranho, né? Tô com esse meu óculos aqui. A camisa tudo ok, vocês já estão acostumados a me ver com camisa de manga comprida. Eu gosto muito de camisa de manga comprida, mas enfim, se não vier o caso. Mas eu tô com esse óculos, por quê? Porque eu acho que eu tô com conjuntivite. Acho que eu já tô com quase certeza que eu tô com conjuntivite. E eu não quero que vocês vejam esse meu olho horrível que tá agora. Então eu vou ficar com esse óculos porque, enfim, pra fingir que eu tenho um pouquinho menos de feiura do que o padrão. E hoje a gente vai continuar falando sobre o Império Mongol, né? Hoje é a parte 2 do vídeo. Então se vocês estão gostando dessa série, já deixe seu gostei aqui embaixo, deixe um comentário pra ajudar a gente aqui no seu feedback. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom galera? Por favor, se inscrevam no canal. Se puderem também, divulguem para os seus amigos. Bora fazer essa comunidade aqui crescer. Então, sem mais enrolações, porque hoje tem muita coisa para falar, vamos falar sobre a parte 2 do Império Mongol. E hoje galera, a gente vai falar um pouquinho sobre a formação do Gengis Khan. A gente vai falar um pouquinho sobre o processo que fez ele se tornar um grande imperador. Mas antes, o nosso querido Gengis ainda não era Gengis. Como assim? Gengis Khan tem um significado, mas por enquanto vamos entender que Gengis Khan era apenas um nome simbólico. Seu verdadeiro nome era Temujin. E ainda não se sabe ao certo, mas o nosso querido Temujin nasceu em 1167, que é a data oficial que a atual Mongólia usa para homenagear esse querido imperador que eles já tiveram um dia. Mas os historiadores ainda não têm certeza de que de fato essa foi a data. Mas a Mongólia usa essa data como oficial, né? Enfim, mas de fato não tem como a gente saber, mas a gente sabe que é algo próximo disso. Os seus pais se conheceram exatamente daquela maneira que eu contei no último vídeo, primeiro link aqui na descrição, que era sobre a prática cultural bem comum que os mongóis tinham de raptar uma mulher para tomar para si como esposa. E foi exatamente o que o pai do Temujin fez. Aí o pai de Temujin simplesmente pegou a sua espada, avistou a morena bonita. Égua da mulher bonita, meu irmão. Tu é doido? O que ela tá fazendo com esse idiota aí? Eu vou já matar. Ei, imbecil! O que foi, seu otário? Eu quero a tua mulher pra mim! Bora lutar então como homem pra ver se você é merecedor de tal mulher. Só bora! Oh! Não! E ele conquistou a tal querida mãe do Temujin. Aí o seu pai tomou a... Valeu, motoqueiro, vocês são... Aí o seu pai tomou a mãe de Temujin como esposa e aí veio o nosso queridíssimo bebezinho Temujin. Só que aí, vamos lá. O seu pai, ele era um importante chefe da tribo Boridinjin. Se você for pesquisar no Google como é que se fala isso em mongol, você vai ver que é exatamente assim que se pronuncia, tá bom? Eu falo fluentemente mongol, beleza? Me respeitem. E aí ele conseguiu que o Temujin fosse noivado de uma menina chamada Bort aos 9 anos de idade. Aos 9 anos de idade, Samir? Como assim? Naquela época podia fazer isso, né? Aliás, até hoje, né, tem país aí que deixa as meninas se casarem, né, com 10 anos, 12 anos de idade, então, enfim, né. Mas sim, Temujin ficou noivo aos 9 anos de idade, mas ele só veio se casar com essa menina aos 16, isso vocês vão entender daqui a pouco. Aí o seu pai morreu, envenenado, né, que o livro ainda não deixou muito claro o motivo disso ter acontecido. Aí o seu pai morreu, beleza. Depois que seu pai morreu, o Temujin sofreu alguns problemas, porque ele era muito novo, né, e quem comandava de tudinho era o seu pai. E aí, tipo assim, expulsaram ele, né, lá do clã onde ele vivia com sua mãe, porque enfim, não tinha mais por que eles ficarem lá. Aí o Temujin ficou assim, meio que, e agora? Aí sua família começou a passar por alguns problemas, né, como por exemplo, porra, como é que a gente vai comer, como é que a gente vai se proteger. E foi nessas dificuldades que começou-se a criar o caráter do nosso querido Temujin. Foi nas dificuldades que o Temujin começou a criar certos valores que permearam a sua vida inteira. Foi nas dificuldades que ele aprendeu a caçar, a se tornar um grande guerreiro que ele viria a ser no futuro. Foi nas dificuldades que ele aprendeu a cuidar da sua família. Tudo isso, cara, muito novo, aos 9, 10, 11, 12 anos de idade, mano.
Isso realmente é uma coisa muito assim estranha pra gente ver hoje em dia, né? Mas um moleque daquela idade já conseguia ter essa capacidade de proteger sua família aos 9 anos. Ao longo do tempo ele teve a brilhante ideia em começar a fazer vassalagem com alguns cães muito influentes, né? Vassalagem, vocês sabem, né, que é tipo fazer uma aliança de fidelidade a um senhor, né? Jurar fidelidade sempre quando ele precisar. E aí ele começou a fazer isso com vários cães, entendeu? E que foi aumentando um pouquinho a sua influência, mesmo muito novo. E aos 16 anos, lembrem daquela garotinha lá que ele, chamada Bort, que ele ia casar? Pois é, ele a reencontrou e casou com ela. Só que é importante a gente falar um pouquinho sobre como é que funcionava o casamento na época. O casamento era visto como uma coisa mais estratégica do que aquele romance que a gente ocidental tem. Ele era visto como, por exemplo, assim, eu quero fazer uma aliança com um clã ali da região norte, mas o que eu posso fazer para isso? Eu posso dar meu filho para se casar com a princesa e assim eu e aquele clã termos uma certa aliança, entendeu? Então era mais ou menos esse o objetivo do pai do Temujin naquela época. E o Temujin nunca se esqueceu da garota e se casou com ela. Então, tipo, não se sabe ao certo se teve aquele romance que a gente tem hoje e tal, de um beijando o outro, dizendo que ama e tal. Beijar, obviamente, eles se beijavam, né? Assim, pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, o que a gente sabe é que a Bort foi muito conselheira do Temujin ao longo das suas empreitadas. Então, o cara gostava da sua esposa, né? Agora a gente vai falar da parte em que foi fundamental pro Temujin se tornar o imperador da Mongólia. O Temujin aprendeu desde moleque que para você ser uma pessoa grande, basta você estar perante pessoas grandes, né? E foi exatamente isso que ele fez. Ele aprendeu a ser uma pessoa muito influente, sabe aquela pessoa comunicativa assim, que tipo assim, que tu olha para aquela pessoa e fala: "Caraca, mano, esse moleque é f..." Entendeu? Tipo, a pessoa sabe te persuadir, sabe ter uma comunicação bacana contigo. Pois é, Temujin aprendeu desde cedo que esse tipo de coisa era importante. E isso foi fazendo com que ele fosse uma pessoa muito influente. Tão influente que ele conseguiu se aliar a um dos caras mais poderosos da Mongólia, que era o Toghu. Nem sei se é assim que se fala, mas enfim, tá aqui escrito como é que era o nome do cara. O que a gente sabe é que o Toghu era o cara das Arábias e o Temujin, ao fazer aquela aliança com ele, fez com que ele ficasse mais influente ainda, fez com que vários homens começassem a segui-los para o seu exército, para enfim, para inúmeras funcionalidades que uma pessoa poderia fazer ao se juntar ao Temujin. E aí isso começou a criar um certo receio de alguns clãs, porque eles começaram a se sentir ameaçados pelo jovem Temujin. Perceberam que aquele simples garoto estava começando a ficar influente demais. E aí o que eles tinham que fazer? Morte ao Temujin! Ah! Pois é, vocês já perceberam que as coisas na Mongólia funcionavam só na base da porrada e da facada, né? Aí o que fizeram? Invadiram o acampamento do nosso queridíssimo jovem Temujin e pegaram o quê? A sua esposa. Égua não, Samir, tu tá de sacanagem. Pô, o cara podia ter pegado o cachorro, o papagaio, o periquito. Mas porra, o cara foi pegar a mulher do cara? Pois é, galera, mas lembra que eu já falei e vou frisar de novo aqui. Roubar a mulher dos outros era cultura. Era uma prática que os homens tinham muito na época e que fizeram de sacanagem com o nosso querido Temujin. Invadiram o acampamento dele, ele conseguiu escapar, mas pegaram a sua esposa. E depois que o Toghu ajudou o nosso querido Temujin a pegar sua esposa e matar os desgraçados que raptaram sua esposa, ela voltou grávida. Tanto que ela foi casada com um dos homens da tribo que as sequestrou. Quando ela voltou grávida, o Temujin, né, aceitou o garoto ali que nasceu mesmo, ele não sabendo se era filho dele ou não era, mas obviamente que não era, e ele criou ele como se fosse o próprio filho. Aí depois dessa ajuda que o Temujin teve do Toghu, a amizade entre eles se fortaleceu mais ainda. E aí eles começaram a se unir para conquistar mais e mais território. Aí o tempo foi passando. Aí o nosso querido Toghu começou a ficar velho. Só que aí quando ele ficou velho, no começo ele até tinha a intenção de passar o seu poder para o Temujin. Só que seu filho encheu o seu saco. Aí o seu filho convenceu de que o Temujin não era uma pessoa ao qual ele deveria passar o seu poder. Aí o Toghu disse que quem ia substituí-lo ia ser o seu filho.
Aí o Temujin, sabendo disso, ficou puto e resolveu isso como? Morte ao Togru! Aí o Temujin simplesmente matou o Togru, matou seu filho, matou quase todo o exército do cara, entendeu? Conseguiu tomar pra si o poder e a influência que ele tinha, e ainda mais ainda, né, porque ele já era o grande Temujin. Aí ele foi conquistando mais e mais território da Mongólia, até que chegou a um ponto em que ele conseguiu unificar toda a Mongólia, e aí eles organizaram um comitê político para fazer com que o nosso querido Temujin se tornasse imperador da Mongólia. Mas como isso aconteceu? Cenas para os próximos capítulos. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu gostei aqui embaixo. Comenta aqui, né, porque eu quero saber o feedback de vocês. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Não esqueça de segui-las. Vídeo novo toda semana. E vocês já sabem, se esse vídeo bater 10 likes, eu já posto o próximo vídeo. Aqui no canal funciona desse jeito, tá certo? Então, eu vou ficando por aí. Um grande abraço pra vocês, um beijão e a gente se vê no próximo vídeo.